Olá, boa noite. Tudo bom, Sina? Carla, boa noite. Estamos esperando a nossa convidada entrar. Boa noite aí, pessoal que já entrou. Só aguardar um pouquinho. A Ana Paula daqui a pouco vai estar com a gente. Voltando aí a fazer as transmissões ao vivo depois de 2 semanas aí gripado. Então a gente está voltando agora. Semana passada não teve porque ainda estava na recuperação aí da gripe. Bom, pessoal, vamos aguardar só um pouquinho. Já já a gente começa. Hoje nós vamos receber aqui a Ana Paula Pingarilho. Ela é psicóloga, coach executiva, trabalha aí, tem longa experiência dentro da área de RH e a gente vai bater um papo bem interessante hoje. Ela já está me sinalizando aqui, já está entrando. Então já já a gente vai ter a Ana Paula aqui com a gente. Espero que estejam todos bem aí. E lembrando, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou até se quiser antecipar a pergunta, já pode ir mandando aí nos comentários que a gente vai separando aqui depois para poder responder ao vivo aí para vocês. Breno, boa noite. Tá entrando agora. Estamos aguardando aí a Ana Paula se juntar a nós. Ela já me mandou a mensagem aqui, ela deve estar entrando agora aí no Instagram. Só esperar mais um pouquinho para a nossa convidada Ana Paula Pingarilho entrar na sala. E a gente começar aí a bater um papo com ela. Alex, meu amigo, boa noite. A Ana tá tendo problema aí para conexão, ela tá me mandando mensagem aqui. Ela tá com problema para conectar. Vamos ver se a gente consegue resolver. Essas coisas ao vivo
né? As grandes emissoras têm problemas, então a gente também acaba tendo problema. Olha, a Ana acabou de entrar, vamos... Maurício, boa noite, nosso convidado da última live. Opa! Agora sim, Consegue me ver bem? Me ouve bem? tudo vendo bem, ouvindo bem. Tudo Que bom, Ana? bom, que bom. Boa noite. Olha, eu tô vendo Tudo. pessoas aí conhecidas. Maribel chegando aí, Luciana Leonardi. Já cheguei falando com o povo. Maravilha. Meu amigo Ed lá de Curitiba também está aí. Grande Legal. músico Marli, da Márcia. Firecracker. Legal. Maravilha. Que Bom, bom. Ana, Tem gente vamos. conhecida aí. Sim, sim. Vamos começar com as apresentações, né? Então, por Vamos? favor, você que é a nossa convidada, se apresente aí, fique à vontade. Tá bom, então vamos lá. Eu sou Ana Paula Pingarilho, algumas pessoas que estão aí me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou psicóloga. Sou psicóloga, sou hipnoterapeuta, sou coach executiva também, na verdade é uma visão sistêmica. Gosto sempre de ressaltar, Dalmo, que eu não sou uma coach agora formada, recém-formada, como é uma moda, né? Já sou há 17 anos formada como coach, então assim, tem uma estrada bem legal aí. E o que me capacita também a estar aqui hoje com você para falar sobre liderança é porque eu tenho 15 anos de experiência no mundo corporativo. Então, atuando na área de recursos humanos, onde eu encerrei, a princípio, a minha carreira no mundo corporativo como diretora de recursos humanos. Então, tenho uma experiência que me permite trocar aqui uma ideia com você, além de, hoje, continuar fazendo trabalhos de consultoria como RH. Focado muito mais, na verdade, como uma das funções, uma das ações de engajamento, que a gente vai falar aqui, são ações de team building, que eu faço bastante com equipes Brasil afora. Então, é um pouco da minha experiência. Não sei se... Acho que é basicamente isso, né? Aos pouquinhos a gente vai... Tem É bastante coisa aí. difícil, é difícil de resumir tanta experiência em 2 minutos, né? Mas Mas acho que aí deu. para os teus convidados também que estão chegando aí, meu nome é Dalmo Marins, também tenho grande experiência aí no mundo corporativo, principalmente na formação de equipes, trabalho com liderança aí já tem bastante tempo, eu sou formado em economia, pós-graduado em marketing, tenho MBA em gestão estratégica econômica de negócio, e aí para poder juntar a prática com um pouco mais de teoria, eu resolvi fazer um mestrado. Então, a partir desse ano, Legal. estou fazendo um mestrado em gestão para competitividade e exatamente na linha de gestão de pessoas, onde eu me Legal. interesso e vou fazer minha tese, né, de mestrado para o estudo da liderança. Que Então, legal. assim, também deixei o mundo corporativo aí tem 2 anos e agora estou começando a me engajar mais nessa questão da educação corporativa, para a gente Bacana. formar líderes melhores para, vamos ver se futuramente aí a gente consegue ter lideranças mais inspiradoras nas empresas, né? Verdade, Então, legal. Que assim, bom. para quem está entrando agora, gente, vocês podem deixar as perguntas aí pelo chat mesmo, a gente vai respondendo, mas a gente já vai dar início aí no bate-papo, né? Que a nossa intenção é a gente falar sobre como que os líderes podem engajar as equipes. A gente Isso. quis sair um pouco, né, Ana, dessa questão aí de crise, Isso. Mais e do mesmo não, né? vamos falar de oportunidade. Isso, legal, legal. Como é Eu quero dar, que... eu queria dar boa diga. noite para 3 pessoas especiais que eu vi chegando aqui. O Neto, uma pessoa queridíssima, a Josi, são pessoas que são líderes. Assim, eu fiz um convite especial para algumas pessoas que atuam como liderança em pequenas empresas, em multinacionais. São pessoas muito queridas. Acho que foram essas 2 que eu vi chegando agora. São 3 já. Maravilha. Então, vamos lá. De que forma que Vamos você lá. acha que o líder pode se preparar para engajar Hum, equipes? E- tá. Você vai falar mais alguma coisa? Pode. não, Você ia falar alguma coisa a mais aí. não, você pode. É que eu queria saber mais assim, na questão de a gente está vivendo uma crise e que ela pode Uhum. ter oportunidades.
Sim, Como que é agora o líder, dentro desse momento, ele consegue engajar a equipe para sair fortalecido no pós-crise? Então a gente vai falar de crise, então, um pouco também, né? Só para... Nesse processo, né, para Tá, você sair, você pensando já no futuro, no tá, pós-crise. tá. Primeiro, assim, falando de engajamento, né? Assim, eu entendo que o que é engajamento? É você comprometer a tua equipe, fazer que ela produza mais, fazer que ela fique não só motivada, mas que ela trabalhe acreditando no que ela está fazendo, ela saiba o que ela está fazendo, né? Resumidamente, engajamento é isso. E, na verdade, é um grande desafio que a área de recursos humanos, inclusive, aí Josi, que é de RH, está aí me ouvindo também, sabe disso, a área de recursos humanos, junto com os líderes, é um desafio que eles têm que enfrentar o tempo todo. É assim, como fazer para que os funcionários continuem produzindo e felizes, com alta performance, que eu costumo trabalhar sempre, quem sabe, quem é meu cliente de coaching que está por aqui também sabe, e até mesmo na terapia, enfim, e como consultora, eu trabalho puxando o tempo todo para alta performance, né? Então, porque não adianta a gente falar aqui de líder inspirador, de engajamento e achar que é para treinar a gente para abraçar a árvore e bater palma pro sol, né? No final, você tem que gerar resultado. A intenção é gerar resultado. Inclusive, só um parênteses, essa coisa de abraçar a árvore, né? Assim, eu faço muitas ações de team building, né? Que é construção de equipe. Uhum. E é uma coisa que é uma preocupação muito grande dos gestores quando me contratam. Ana Paula, eu não quero ninguém abraçando árvore aqui não, tá? Né? Porque, na verdade, vira um oba-oba do momento e depois não leva. Mas toda ação de team building, que inclusive é uma ação de engajamento, é uma forma de você trabalhar relacionamento da equipe, trabalhar os conflitos e alguns skills que são solicitados. Todos os que eu faço, Dalma, eu faço uma mensuração pós-trabalho. Então, assim, isso é muito legal. Mas, mudei aqui o rumo da prosa. Mas aqui está tudo meio que junto também, né? Mas você me perguntou como é de que forma o líder pode criar mais engajamento, alguma coisa assim, né? Então, assim, primeiro passo, acho que muito importante, é que o líder ele não pode parar nunca de se informar, né? De se capacitar. Como você mesmo contou a tua trajetória também, eu falei um pouco da minha, está fazendo mestrado agora, constantemente estar se atualizando, entendendo das ferramentas de liderança para você poder seguir atuando diretamente. Ainda falando de engajamento, conhecer bastante de endomarketing, pessoal de RH, pensar como ajudar os líderes atuando, né, na área de endomarketing também, a forma de reconhecimento, enfim, tudo isso, se conhecer, mas o mais importante é conhecer a sua equipe. E aí, nesse momento de quarentena ou não, né, ou no dia a dia, pensando no engajamento, você precisa entender quem é o teu funcionário, quem é a tua equipe, o que ele quer. Porque, na verdade, a gente tem 3 classes, vamos dizer assim, de profissionais da alma. A gente tem um que trabalha para ter emprego, né, e a gente, como líder, precisa saber disso. O cara que quer ter emprego, onde ele quer pagar as contas dele, e ali, pum, e vai embora. Bater o ponto e ir embora. A gente tem outro profissional que ele quer fazer carreira onde ele está, então ele tem ambições para encarreiramento e ele trabalha muito para ele. E tem uma terceira classe que é o profissional que trabalha por propósito. Ele sabe o que ele faz, o porquê ele faz e ele se identifica com os valores da empresa, com a missão da empresa e ele tem esse propósito vinculado ao propósito dele também. Então, ele sabe por que ele está fazendo. E a dica que eu deixo aqui, número 1 para os gestores, além de tudo que eu falei antes, né, de se manter sempre se atualizando, né, buscando ferramentas de liderança, nunca parar, porque isso não para nunca, porque lidar com pessoas é algo que não acaba, assim, é sempre, por mais que você estude, você não sabe quem é o outro, como é que é o outro, mas básico para um gestor, quando a gente fala de engajamento, é saber o que ele quer. Ele quer só um emprego, ele quer uma carreira, ou ele tem um propósito. E depois você conseguir unificar essas pessoas, essas classificações, né, de profissionais, e botar todos vinculados ao propósito, assim, botar todos engajados com o propósito da empresa, com o seu próprio propósito. Até redundante. Sim. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma pessoa que é de uma área financeira ou o próprio RH, enfim, de acordo com a área que ela atua, ela precisa conhecer primeiro qual é a missão da empresa que ela está trabalhando. Né? E eu acho que o trabalho do líder é muito isso. Eu tenho alguns clientes de coaching... Tem que ser bem alinhado com a missão, visão, com os valores da empresa, porque Exatamente. Se você descola nesse quesito aí, nesse ponto,
você acaba não atingindo os objetivos da empresa e acaba frustrando todo mundo, equipe, líder, todo mundo se frustra. Então você vai cascateando, você líder, pega qual é a missão, entende a missão, e vincula qual é a função do teu funcionário, do teu gestor também, porque o gestor tem o gestor abaixo dele também, e faz ele desmembrar o que ele entrega e o que está relacionado à missão, e o que fala dele naquele trabalho. Entenda, assim, acho que o primeiro ponto é entenda o que seu funcionário quer, o que a sua equipe quer, o que seu time quer, para depois fazer com que ele entenda como é que ele pode vincular isso ao propósito maior. Porque aí sim o cara consegue, ele está ali mais inteiro, entende, Dalma? Ele não está ali só para pensar numa carreira própria, porque o engajamento, quando a pessoa está vinculada à missão, ela até faz a carreira dela, mas ela faz apaixonada, ela quer estar ali. Sim. Ela acredita, ela tem afinidades ali com a empresa. E você que é profissional de RH, eu não sei se você concorda comigo, para mim uma das melhores ferramentas é a avaliação. Só que eu vejo que muitas empresas acabam fazendo da avaliação uma coisa banal, uma coisa, vamos dizer, mais institucional. Você tem aquele período do ano que você faz a avaliação do funcionário, porque você tem que fazer, porque muitas vezes está atrelado o pagamento de bônus, a ele ter um determinado desempenho, aí o gestor corre, preenche ficha e tal, não sei o quê, conversa com o funcionário, mas não dá continuidade a um plano de ação traçado para o desenvolvimento da equipe. E eu acredito que isso também possa ser uma frustração para o engajamento, não é não? Sem dúvida. Assim, frustrações para o engajamento. Eu gostei dessa sua fala. Assim, primeiro, eu não entender qual é a missão da empresa onde eu estou, não ver propósitos onde eu estou, eu não sei por que faço o que faço. Então, esse dá de graça assim, uma desmotivação para o funcionário. Não ter um propósito na avaliação, não ter um plano de carreira. Não precisa nem ser um plano de carreira super bem desenhado se você tem uma empresa pequena. Entende? Mas assim, ele sabe para onde ele vai. Porque se ele recebe uma proposta fora, ele sabe o seguinte: não, eu tenho mais 2 meses para uma avaliação realmente concreta sobre o meu desempenho e eu sei que eu posso seguir para esse próximo passo. Isso faz com que você retenha talento, você atraia talento. Onde você utiliza a avaliação atrelada a uma recompensa que não precisa necessariamente ser dinheiro, entende? Claro que é sempre importante, mas não necessariamente precisa ser dinheiro. Um aprendizado contínuo também. Então, assim, quando você faz o processo de avaliação de desempenho, como você falou, você sai com um planejamento de educação contínua, o que ele vai continuar aprendendo, onde que a empresa vai investir para ele melhorar em alguma coisa que foi pontuado para ele. Você quer falar alguma coisa que eu estou vendo? E hoje essa geração de millennials, né? Você falou da questão da remuneração, talvez seja muito menos importante para eles a remuneração do que o reconhecimento e principalmente a perspectiva de desafio, de fazer coisa nova, de poder crescer. E isso daí você só consegue se você pega essa avaliação e ela é dinâmica ao longo do ano. Você consegue fazer feedbacks e acompanhar se aquele plano de ação que foi traçado está sendo atendido. O líder, para mim, tem o papel fundamental de direcionar, olha, aquele plano de ação que a gente fez, talvez seja melhor você fazer, seguir determinado caminho. Você precisa fazer um curso. Na época que eu estava em Curitiba, né, eu tinha uma equipe grande lá, e eu, como líder, eu procurava ver aonde que o pessoal podia melhorar. E tinha uma instituição, tem uma instituição, não acho que ainda tem, lá em Curitiba, que é da prefeitura, que se chama Liceu de Ofícios. Eles davam treinamentos em várias áreas, cursos mesmo de formação de eletricista e várias áreas, gratuitamente. Então eu passava para o pessoal, isso vai lá, importante. busca, corre atrás. Nem sempre a empresa tem orçamento para um curso poderoso, as que têm, excelente, elas planejam isso ao longo do ano, geralmente as multinacionais, mas as empresas pequenas que não têm, você tem essas ferramentas, esses recursos. Que você não gasta dinheiro, você não tem custo, ou então ele é mínimo, ou então você faz rodízio internamente de profissionais mais experientes que treinam os mais inexperientes. Você pode pegar quem domina determinado assunto internamente para passar. Então, assim, você tem formas de cuidar disso. Então, para quem está ouvindo e que pensa em como nesse período, por exemplo, treinar a sua equipe e não tem condições, porque não tá, a receita reduziu, como faz isso? Pesquise, entende? Assim, tem formas de você oferecer uma
educação continuada, porque quando o funcionário, quando a sua equipe percebe que ele não é só exigido para dar o resultado, mas ele também é abastecido com conhecimento, equilibra a balança, isso ajuda no engajamento. E uma outra coisa importante, nesse período, se você como gestor monta um trabalho, uma proposta de cursos ou de treinamentos, ou pegando pessoas mais experientes para dar cursos online, através do Zoom, de qualquer outra plataforma, a pessoa que está vivendo esse momento agora, ela se sente mais fortalecida, porque tudo é muito incerto agora, né, Dalma? Assim, as pessoas estão perdendo emprego, estão entrando num programa na medida provisória do governo. Então, assim, é uma certeza que ela acaba recebendo, uma certeza entre aspas, de que, poxa, mesmo nesse período eu estou sendo visto, eu estou sendo olhado, eu estou sendo cuidado. Então, significa que eu vou servir mais tempo a essa empresa. Entende? Até ajuda a você empoderar mais o funcionário e passar mais segurança nesse período. Então, tem a outra visão também. Agora, uma coisa muito importante, Dalmo, assim, não adianta você ter uma excelente proposta de avaliação de desempenho, de encarreiramento, de programas de endomarketing. O que é o programa de endomarketing que ajuda, endomarketing, que ajuda no engajamento? É um conjunto de ferramentas, de ações que você faz para o teu cliente interno, né? Ou seja, para o teu público interno, para o seu time, onde você ajuda na comunicação, na motivação, de várias formas. Mas não adianta nada disso, Dalmo, se você, enquanto líder, não percebe quais são os seus gaps na forma como você fala com o teu funcionário. Entende? Assim, eu, como RH, posso dizer isso, né? Eu atuei durante 15 anos, pessoas batiam na minha porta e eu trabalhava numa multinacional muito grande, que a gente tinha ferramentas incríveis, endomarketing, programa de cultura organizacional, benefícios 1000, e a pessoa batia na minha porta querendo pedir demissão porque o chefe dele não aguentava mais, porque ele era maltratado, porque ele era agressivo, ou porque era omisso, porque não dava o feedback correto. Entende? Então, assim... É por isso que eu costumo falar, né, tem muita gente que fala, que oferece treinamento e diz, não, a liderança é para todos e tal. Não, não é para todos. A liderança é para quem quer se desenvolver como líder. Então, verdade. Se a gente for olhar à luz do chá, né, o desenvolvimento de competências, que é conhecimento, habilidades e atitude, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter habilidade se você não tiver atitude para praticar, para colocar em prática os teus conhecimentos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é aquela coisa, assim, quando você tem uma gestão que não está alinhada com, por exemplo, com uma proposta que o RH tem para fazer o engajamento, para propiciar um aumento de produtividade da equipe, não adianta. E vocês sabem, não sei se todo mundo aqui sabe, um dos maiores motivos, a estatística já mostra isso, né, nos congressos de RH, que o maior motivo de funcionário pedir demissão é problemas diretamente ligados à liderança. O funcionário não deixa a empresa, ele deixa o chefe. Ele deixa o chefe, ele deixa claramente o chefe. E às vezes são pessoas que são muito importantes para a empresa e que a gente perde por conta de uma gestão que não se percebeu, não se visitou, entende? Não quis melhorar, né? Como você disse, então, precisa querer esse movimento. Pegando até esse gancho aí, a Luciana Leonardi fez uma pergunta aqui, então vamos passar. Tudo bom, Lu? Diga. Como engajar membros da equipe que estão desmotivados, mesmo que a empresa apresente oportunidades de crescimento e reconhecimentos por mérito? Uau! Então, Lu, eu acho que primeiro é aquela coisa que eu acabei de dizer, assim, ó, você precisa entender o que essa pessoa quer para ela. Entende? É perguntar assim, você entender ou conversar diretamente ou fazer investigações, se a pessoa não for clara. Ela quer o emprego, ela quer carreira, ou ela, quer dizer, claramente ela não tem propósito, essa pessoa não está trabalhando por propósito, você já sabe que não. Mas talvez entender qual é a praia dela. Porque de repente, de fato, gente, ó, acontece às vezes que a pessoa tem que mudar de empresa, porque ela não se identifica com os valores, com o trabalho, com o propósito, com o produto final. Né? Ou mudar de profissão, né, Ana? Ou mudar de profissão, se for o caso. Então, assim, entender o que é esse funcionário sabe, se ele sabe por que ele faz as coisas, sabe, Lu? Eu acho que, de repente, ouvir dele, se você entende qual é o impacto do que você faz na empresa, é porque acho que as pessoas às vezes não têm ideia do quanto que é uma ação dela, uma decisão, enviar uma mensagem, o trabalho dela, o vender, tem um impacto direto com o negócio da empresa. E acho que talvez entender que tem a ver com a liderança também isso, sabe, Lu? Porque pode cair também naquele ponto. Ela tem toda uma estrutura da empresa, como você está dizendo, e ela pode estar com questões com a liderança. Né? Não sei se é diretamente sua equipe ou de alguém que você
conheça, mas assim, entender se ela sabe o porquê ela faz o que ela faz. Até complementando, Ana, eu até escrevi um artigo, tá no LinkedIn, tá na minha página lá do LinkedIn, que algumas vezes, por conta dessa estrutura verticalizada, de que muitas empresas ainda têm, de hierarquia verticalizada, a forma que a pessoa vê de crescimento, e principalmente de crescimento financeiro, muitas vezes é aceitar uma promoção e algumas pessoas são alçadas a cargos de liderança sem quererem exercer a liderança. Ele tecnicamente é muito bom, você poderia aproveitar essa pessoa de forma muito melhor se você tivesse uma estrutura horizontalizada onde ele pudesse crescer e continuar trabalhando de forma técnica, mas aí dão a ele um cargo de chefia. E aí pode acontecer também essa situação aí que a Luciana colocou, né? Perfeito. E assim, olha, eu vou dizer por experiência também, já atendi pessoas com cargo de liderança, que a empresa que me contratou, na verdade, né, me coloca a pessoa e a pessoa verbaliza para mim, eu não queria estar aqui. Eu não queria aprender isso, eu queria continuar sendo um bom técnico, eu queria ser um sênior no que eu faço. Porque essa visão de você promover uma pessoa pela experiência dela, isso é uma visão muito antiga. Assim, e achar que ela vai ser um bom líder porque é um bom técnico. Isso, os antigos líderes da história toda, eles assim, um cara que é muito bom no que faz, então esse cara merece ser promovido, então passa para a liderança. E esquece de dar as ferramentas para ele ser um bom líder. Então ele pode não estar feliz, Luciana, no que ele quer, mas eu acho que o ponto principal é entender por que ele não está, o que está fazendo falta para ele. Entende? Eu acho que é um diálogo aberto e assim, talvez pedir ajuda do teu RH, assim, entender o que está te faltando. Porque às vezes não tem nada a ver com a empresa, pode ser uma questão do funcionário, da vida dele, pessoal, e que ele está num momento desmotivado, com outras questões, enfim, emocionais. Aí vem a psicóloga clínica falando aqui também, né? E aí, se ele é alçado à condição de líder, eu acredito que também que seja papel do RH dar as ferramentas para que ele possa se desenvolver dentro da liderança. Sem dúvida. É por aí. O Alex Tomé, meu grande amigo aí, fez um comentário aqui, que é importante mencionar que nessa relação entre líder e liderado, existe também a responsabilidade do liderado. Se este quiser sair da empresa, pode ser também que é porque ela não quer se enquadrar com o líder. A responsabilidade é de ambos os lados. A gente coloca toda a responsabilidade sempre no ombro do líder, né? Mas a pessoa que é liderada também, ela tem que ter isso também é uma ferramenta de liderança, que é o autodesenvolvimento e o autoconhecimento, que hoje em dia está sendo super requisitado para todos os níveis. Você tem características de liderança que hoje você busca para um funcionário que, mesmo que não ocupe um cargo de liderança, né? Sem dúvida. Aí vem a questão, quando você fala do chá, né? Como é que a gente monta uma competência? Conhecimento, habilidade, atitude. Eu posso ter uma pessoa que tem muito conhecimento, tem muita habilidade, mas ele não tem atitude, ele não quer fazer. Entende? Então, eu não sei, eu esqueci agora o nome da pessoa que disse, mas é isso. Então, assim, de repente a pessoa não... O Alex. Então, Alex, de repente a pessoa na composição da competência, a atitude dele não está. Agora, não sei, são casos e casos, mas existe? Com certeza. Você tem gestores que são excelentes, são competentes, tem toda uma estrutura por trás da empresa que a pessoa não quer. Entende? Assim, a pessoa está em outra, não quer entrar numa competitividade, está precisando se conhecer para saber onde ele vai se encaixar. Isso acontece também. Sabe qual é a questão? Desculpa te interromper. Mas existe um peso muito grande no papel do líder, né? Assim, o líder tem que ser forte, o líder tem que ser poderoso, sempre se formar, ele tem que ter equilíbrio emocional. Só que o líder, ele está abaixo de uma outra gestão, possivelmente. Se ele não é o dono da empresa, né? Se ele não é o número 1, e ainda assim o número 1 tem os sócios, tem o sócio majoritário, tem o cara que é um sócio investidor. Tem o board de acionistas. Sempre tem alguém. Então, assim, por mais que essa pessoa possa parecer, ou a gente tem um discurso de que ele é o poderoso, ele é uma pessoa que precisa também ser olhado com cuidado e que precisa ser, também pode estar indo muito bem e o problema está na equipe, sem dúvida, está na pessoa. Então, não quero aqui dar um peso muito injusto para o papel da liderança, porque ele precisa de apoio também. Às vezes eu encontro gestores
super experientes que chegam me sentam e falam assim, não sei para onde ir, sabe? Não sei mais o que fazer. E é tão bacana olhar essa pessoa, assim, que várias pessoas assim que eu já trabalhei, assim, fortes, competentes, bem-sucedidas, e poderem falar isso, olha, não sei agora para onde é que eu vou. Então, senhores líderes que estão aqui na live, né? Se você sente isso muitas vezes, que eu imagino que você sinta, não se culpe, nem se sinta incompetente, porque você precisa também de cuidado, né? Nessa onda de super-heróis aí, né? Eu acho que o pessoal espera que exista uma categoria de ex-managers, né? Pois é, né? Então, e achar que é sobrenatural. E muitas vezes também, aqui a Tayana Costa comentou aqui que nem toda empresa tem suporte de RH. Então, assim, ainda existem empresas que têm DP para processar folha de pagamento, a parte administrativa. Né? Exatamente. Férias, olha lá. Exatamente. Aí você não tem esse suporte do RH, ou às vezes a empresa é pequena, enfim. E aí talvez seja importante para essas empresas menores que trabalham mais com a gestão administrativa, né? Como você falou, de folha, férias, benefícios, essas coisas, contratar uma consultoria externa para fazer o treinamento e engajamento. Dalmo, às vezes essa empresa é tão pequena e tem uma visão também tão pequena que não quer investir nisso. Porque, infelizmente, assim, as pessoas, muitos gestores e donos de empresas, pequenos empresários, até médios, até grandes empresas, assim, você encontra pessoas que estão tão preocupadas ainda com os recursos financeiros e os lucros e esquecem que esses lucros eles estão totalmente interligados com os recursos humanos que eles têm. Então, assim, as pessoas fazem as empresas sobreviverem também, e sobreviverem bem. Bem colocado no mercado. E aí pode cair naquela situação que você falou do líder, do gestor que chega desesperado na tua sala sem saber o que fazer. Pode ser que a empresa não tenha um pacote de salários e benefícios que atraia também bons talentos, porque vamos lembrar, a gente está falando de mercado de trabalho. Isso. Se o teu concorrente está pagando mais, se o teu concorrente está dando melhores condições, ele vai atrair os melhores recursos humanos. E aí não adianta você ter os melhores recursos de capital, em termos de maquinário, de estrutura física, etc., se você não tiver as pessoas adequadas para tocar isso, né? Sem dúvida. Agora, e tem uma outra coisa importante, assim, isso que você está dizendo se você está numa empresa que não tem estrutura nenhuma, que você não tem o que fazer, eu vou te dizer, você tem um desafio muito maior nas mãos, né? Se você quer segurar com um propósito, porque você tem afinidade, mesmo assim, com a empresa, com a tua equipe, é a oportunidade que você tem no momento e você quer fazer o seu melhor, não pare. Entende? Busque formas de você criar a sua missão. Entende? A empresa não tem essa coisa de missão, Ana Paula. Ok. Então você vai criar a missão da sua área, junto com seus funcionários. Fazer o endomarketing da tua área. Isso. Né? Já fiz vários trabalhos de team building que a gente criou. A empresa não tinha, a gente criou da equipe. Entende? Qual é a missão dessa equipe? Não é grito de guerra, não, sabe, Dal? Mas assim, qual é a missão dessa equipe? Ela existe nessa organização, com esse formato, com essas características para fazer o quê? Qual é o nosso propósito? Isso foi, assim, revolucionário com essa equipe especificamente. Então, a gente criou os valores dessa equipe, entende? Como é que essas pessoas, com as características que elas tinham, onde elas queriam chegar. E durante um bom tempo, foi uma equipe de um resultado assim, surpreendente dentro de um cenário onde eles não tinham recursos. Agora, esse líder, ele quase tem que botar uma capinha de super-herói, porque fica mais difícil. Mas é possível. E aí vem até uma outra questão aqui que eu tinha separado para te provocar, que é exatamente isso. O que você aconselha para o líder para ele se manter equilibrado diante de situações adversas, como, por exemplo, o momento que a gente está passando agora de isolamento, que você tem que fazer uma liderança remota, tem que pensar no pós-crise, como é que você vai encontrar essa equipe depois. E lembrando que, como ele não é um ex-manager, né, ele também é uma pessoa, ele pode estar sofrendo também os efeitos, né, dessa ou de outra crise qualquer que ele enfrentar, né? Então, que conselho que você daria para o líder se manter equilibrado e poder ter a capacidade de engajar a equipe? Não passar as frustrações dele para a equipe, né? Essa pergunta me faz refletir muito aqui, já estou viajando, né? Porque eu vou começar falando de uma coisa, assim, eu tenho uma escultura na minha casa,
porque aqui eu estou no home office do condomínio, né? Então, eu tenho na minha casa uma escultura de uma artista chamada Bob Carlo, esqueci agora o nome dela. Enfim, depois eu vou lembrar. Mas o nome da escultura é Self-Made Man. Ih, deu branco total agora. Eu vou lembrar já. Self-Made Man, isso. Self-Made Man. Que é uma escultura que é o homem se esculpindo. Não sei se você conhece, se alguém já ouviu, se não procurem. É incrível, ela é linda. Depois eu até te mando uma foto da minha. É um homem se esculpindo, e a proposta dessa artista é que o homem ele vai se lapidando, saindo de uma pedra bruta para se formar. Então ele vai esculpindo, falta ele terminar a perna dele. É muito forte. Então, assim, eu escolhi ter essa escultura porque ela resume tudo que eu acredito. Todas as minhas linhas de frente de trabalho, seja no coaching, na consultoria, na terapia, né, na psicologia clínica, né, é o outro se descobrindo, é o outro se cuidando, é o outro se lapidando, se desenvolvendo. Então, eu queria trazer essa imagem para poder falar de como é que o gestor precisa se cuidar. Porque, como a gente falou agora, fica sempre o papel do gestor querendo cuidar do outro, querendo prover a equipe, motivar a equipe. Ok, ele é pago para isso, ele tem esse papel. Mas como é que ele vai se esculpindo também? Sabe? Como é que ele vai lapidando a própria pedra bruta que ele tem para se fortalecer? Então, assim, essa sua pergunta me lembra essa escultura por isso. Assim, o quanto que nós, gestores, você, gestor, precisa, sim, começar a olhar para a sua pedra bruta e desenvolver cada parte do teu corpo, cada parte do teu aprendizado. Então, assim, hoje, aproveita esse período para listar para você assim, quais são os teus gaps. Você é um gestor que tem dificuldade de falar em público? É um gestor que não consegue dar feedback? Ou você é muito apressado? Ou você é muito agressivo? Ou você é muito tirano? Ou você é passivo demais? Entende? Observa quais são as suas lacunas, vai se lapidando. E nesse período, que já deve estar quase acabando, eu espero, vai cuidando disso. Se você hoje tem algum vínculo com a empresa ainda, então você tem o seu salário talvez mantido, não sei se é o seu caso, que está assistindo. Mas então procure uma ajuda, faça um processo de desenvolvimento de coaching, vai entendendo quem você é, se for terapia, faz terapia, entende? Mas assim, leituras, esses cursos que a gente falou, que muitos não têm custos, não são caros. O mais importante pensa nessa escultura que eu te contei, onde você pode esculpir um pouco mais você, porque nesse momento, nem todas as empresas estão podendo investir em você. A tua empresa não está podendo, de repente, oferecer. E então, a tecnologia democratizou o conhecimento. Democratizou, né? Então é só correr atrás, ter a atitude de correr atrás. Né? Exatamente. Então, assim, o equilíbrio emocional, não sei se era essa a tua pergunta também, mas assim, é o que eu falo, independente de ser líder ou não, sabe? São coisas básicas do que fazer nesse período, se manter atualizado, se manter em contato com a sua equipe diariamente. Eu tenho um cliente que ele diz para mim assim, a gente tem um horário pontual de reunião todos os dias online, eu acho isso barato. Então, assim, ele percebe que é um barata-voa, né, nas famílias, mas assim, as pessoas seguem, então ele se aproxima, ou então faz reunião com a equipe só para saber como as pessoas estão, só para você falar como você está. Isso se chama gestão, estilo de liderança por afiliação. O Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele tem essa proposta, né, que são os estilos de liderança, que trabalha esse ponto que é muito legal, que é o estilo de liderança afiliativo, onde você olha para o outro sem olhar os números. Tipo, como é que você está? Então, nesse momento, quando você faz isso para o outro, você se abastece também. Então, é uma forma de você estar mais equilibrado e mais em comunhão com a tua equipe quando você voltar. Enfim, tem muitas coisas para a gente falar. Exercitar a empatia, né? Exatamente. E essas dicas, isso tudo que você está falando aí, eu fiz um e-book e deixei disponível lá no site da Lidere, que é www.liderecomd.com.br, e fiz uma série de vídeos também que eu estou colocando esses dias todos aí, estou colocando no canal do YouTube da Lidere, que quem não segue ainda, entra lá no canal da Lidere com D, e se inscreve, e tem várias dicas aí, inclusive, sobre esse momento de crise, como fazer essa gestão. Legal. Eu vou só pegar alguns comentários aqui que o pessoal fez. Quanto tempo a gente tem ainda? Deve estar acabando já, né? Tem 20 minutos. Ainda tem então tempo.
O Maurício Fernandes comentou aqui que ele conhece um caso de um super mecânico de uma revenda de automóvel que foi promovido a gerente da oficina e pediu para voltar a ser mecânico após alguns meses. Aquilo que a gente falou, assim, né? Da pessoa. E o pior é que a nossa legislação, ela acaba emperrando essa mobilidade, que você aumentou o salário da pessoa, você não pode voltar. Então, e talvez até essa pandemia, agora essa crise que a gente está vivendo, possa trazer oportunidade de renovação nas leis trabalhistas, nas relações de trabalho, enfim. O Alex Tomé também comentou aqui que ele defende a relação que a relação é extremamente subjetiva. Às vezes o líder tem todas as boas características e se o liderado não estiver aberto para receber, né, para essas atitudes, sempre vai atribuir ao líder o problema dele. Então é sempre porque é aquela coisa de botar a culpa no outro, né? Mas posso falar uma coisa, assim, que me ocorreu aqui agora? Quando eu estou ouvindo esses comentários, assim, ó, claro que vocês estão certos com esses comentários, não fiquem bravos comigo. Então, assim, faz todo sentido. Mas quando eu escuto um líder falando isso, eu sinto um líder se defendendo, sabe? Um pouco, porque, justamente pelo que a gente falou agora há pouco, né? Assim, é o peso muito grande, porque tudo é o líder, porque o líder tem que resolver, porque o líder... Então, assim, se tiver uma pessoa na sua equipe assim... Claro, você tem que entender, ver o que ele quer, onde ele está classificado lá, né, qual é o interesse dele, se é uma questão pessoal com você, mas cuidado para não devolver e fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Não estou falando dessa pessoa aí não, tá? Isso aqui me ocorreu porque eu vejo isso muito acontecer. O líder fica tão exausto que acaba perdendo as forças de mergulhar um pouco mais para entender qual é a questão daquele funcionário. Porque quer se defender. Entende? Quer dizer, ó, eu fiz tudo, eu fiz de tudo. Mas assim, ouve, porque talvez tenha alguma coisa que você ou fez que foi demais, ou você deixou de fazer. Então, só cuidado com isso, né? Baixa um pouco a guarda na defesa. Porque quando a gente aponta para o outro, a gente também está repetindo o que o outro faz com a gente. Né? Então, talvez entender e tomar a decisão. Ponto final. Quero falar mais uma coisa, posso? Que é um papel importante do líder que me ocorreu aqui agora. Você quer ler alguma coisa aí, né? Só os comentários aqui, que eu não sei se é o Ale Rocha ou a Ale Rocha. Muitas vezes Rocha. Oi, Ale. Muitas vezes há um abismo entre os donos da empresa e os líderes, causando outro abismo entre os líderes e o funcionário. Quer dizer, agora já não sei se porque eu tenho conhecido um Ale Rocha homem e uma Ale Rocha mulher. Agora estou na dúvida. Com essa pergunta, fiquei na dúvida. E aí veio agora aqui uma pergunta também. Como dar feedback para uma pessoa desmotivada com problemas de performance sem agravar ainda mais a relação? Nem todos recebem bem. Pergunta da Luciana Leonardi. Tá. Você quer que eu responda qual para essa pergunta? Não, você tinha um comentário que você ia fazer sobre a liderança e depois a gente... É uma dica, já aproveitando, porque isso influencia diretamente o engajamento, já que o nosso tema é engajamento. Cuidado, senhores líderes, independente do qual é o seu nível de liderança, quando você fala de um funcionário para outro, ou seja, se eu falo do Dalmo para uma terceira pessoa, da minha insatisfação pelo Dalmo. E você, e essa pessoa e o Dalmo são meus funcionários. Entende? Assim, isso é uma reclamação constante que eu escuto, das pessoas se sentirem expostas, porque, mas o Dalmo falou de mim para você, eu fiquei sabendo, então imagina se amanhã, quando eu escuto o Dalmo falando de alguém, deixa eu só consertar aqui o que eu estou dizendo, porque assim, as pessoas até escutam, por exemplo, você falando para mim de alguém, mesmo que não seja de mim, mas a impressão que fica clara para mim é que amanhã, ou mais tarde, você vai fazer a mesma coisa comigo que você, quando eu não estiver aqui. Então, eu queria só pedir assim, um cuidado muito, muito, muito importante, um pedido. O que você tiver de questão com algum funcionário, fale diretamente para ele. E aí já vou emendar na história do feedback, né? Então, assim, mas fale diretamente para ele. Cuidado com essa coisa, porque não pense que depois o outro não vai saber, que é aquela pessoa de confiança que você podia falar. Porque mesmo que for, a pessoa que está ouvindo você falar mal de alguém, ou reclamando da insatisfação que você está de um determinado funcionário, ela pensa, amanhã pode ser de mim. Então, e feedback, até pegando a próxima pergunta, não pode ser terceirizado, né? Não pode, pelo amor de Deus. Tete a tete. Esse é um pedido assim, esse pedido na verdade, é para a vida, né? Esse pedido de não falar do outro é para a vida, mas na liderança tem um peso muito forte, assim. É destruidor.
Agora, em relação a feedback, assim, Luciana, o feedback ele é positivo ou negativo e ele precisa ser dado. Então, assim, um direito que o funcionário tem, eu entendo, assim, é receber o feedback do que ele não está indo bem. Por mais que ele não tenha nem maturidade para receber, né? E a tua forma de falar vai fazer toda a diferença. Existe uma técnica que eu chamo que é quando você liga a sua intenção, que eu chamo de amor, mas não é um amor fofinho, carinho, só, né, frufru, não. Mas a sua intenção é de construir a relação, é construir, ajudar o outro a se desenvolver. Então a minha intenção é com amor, é uma técnica, tá, de feedback essa. E o meu conteúdo é verdadeiro. Então, quando eu utilizo verdade com amor. Então, a minha intenção é de construir o outro, de ajudar o outro, fazer com que ele não repita aquela situação. É inevitável, eu preciso falar. A minha forma, talvez, possa ser um pouco mais macia, já que aquela pessoa é tão melindrada, tão mais sensível, não está bem, mas você precisa dizer. Isso é o exercício da empatia, né? Porque cada pessoa reage de uma forma diferente e você tem que usar a comunicação a seu favor para falar da forma adequada, né? Tá, acho que a dica importante que fica para essa questão do feedback negativo é quando a pessoa percebe claramente que a sua intenção é de amor, né? Na questão da técnica, assim, ó, quando a sua intenção é para construir a vida dele e não para destruir, não para expor. Então, assim, é diretamente para ele sozinho. Entende? Mas assim, faça de uma forma onde ele entenda que a sua intenção é para que ele melhore. E o teu conteúdo é verdadeiro. Então, diga o que ele faz, o que ele faz, o que causa de consequência. Isso ajuda muito o outro a se perceber. Entende? Não é dizer assim, você é incompetente, você é lento. Não, quando você age assim, a consequência disso é essa. E isso não traz um resultado bom pra gente. Entende? Então, usar dessa forma ajuda. O Alex fez uma tréplica aqui, que é mais uma reflexão de que existem dois lados, sempre existem. E Sim, claro. Eu costumo dizer que existe uma fórmula para a verdade, né? A verdade é o limite de n+1 com n tendendo ao infinito. Onde n é a quantidade de pessoas que participou do evento. Ou seja, e um é a constante, que é o que realmente aconteceu. Mas cada um que vivenciar a determinada situação vai enxergar a sua própria verdade ou a verdade que quer enxergar, né? Sem dúvida. Vai construir a sua verdade. Sem dúvida. O Christian comentou aqui, quanto ao feedback, tenho usado sempre a premissa, suave com as pessoas e duro com os problemas. E o Maurício perguntou aqui, elogio em público e crítica em particular? Você concorda com isso? Sempre. Eu digo até um pouco mais, acho que você tem que entender, óbvio que a crítica sim, sempre em particular, mas o elogio também você tem que tomar cuidado, porque tem gente que é tão tímida que se você elogiar ele em grupo e o pessoal bater palma e fizer festa, é capaz dele não se esforçar de novo. Não acho. Só para ele não... Eu acho assim que o tímido, ele pode ficar completamente sem saber o que fazer. Mas como eu elogio, o reconhecimento ele é sempre uma massagem. Não que ele não tenha que existir, mas tem pessoas que talvez prefiram receber, mesmo o elogio, também em particular, que você reconheceu o trabalho dele. Mas aí cabe também, acho que ao gestor primeiro, conhecer quem é essa pessoa que você está elogiando, e eu sou a favor de fazer na frente de todo mundo, mesmo nos casos de tímidos, tá? Mas que talvez você conhecendo que é tímido, você vai ser mais comedido na hora de falar. Sim. Né? Sim, e depois fazer um privado com mais, com reforço e tal. Mas sempre aqui, eu gosto do coletivo. A Josi Mística comentou a Josi, aqui. Não é o que se fala, é como se fala. Tem um post que você colocou no Instagram que eu levo isso comigo, já repeti para várias pessoas, né? Que é alguma coisa que 90% dos problemas é a forma de falar e 10% é efetivamente o problema, né? Então tem tudo a ver com isso. A forma de você se comunicar muitas vezes vai determinar... Agora, Josi, assim, essa forma não pode ser, claro que você vai ter, de novo, você precisa conhecer a sua equipe, mas não pode ser também muito mimimi, entende? Assim, a forma que você fala, lembra, você está mostrando pro outro que você se preocupa com ela, que você quer a melhora dela, você está ali para... Agora, claro, gente, que às vezes uma chamada, feedback negativo do tipo, olha, acorda para a vida, isso é importante. Todos nós precisamos.
Entende? Às vezes de um feedback de, olha só, para o seu bem, para a sua permanência na empresa, para que você tenha crescimento aqui, preste atenção nisso, nisso, nisso. Né? Às vezes, assim, não dá para ficar o tempo todo também com tantos cuidados, né? Tem o TTT, né? O treina, treina e troca. Se não tiver jeito, infelizmente, isso acontece, é da vida, né? Tem pessoas, como a gente falou lá no início, né? Quem não pegou aí o início da nossa conversa, às vezes a pessoa está na empresa só por conta do salário, ele não tem aquela motivação, ele quer crescer, ele quer ganhar, mas ele não tem quer... um propósito para aquela função, né? Ele está ali para o emprego. Exato. Nem carreira ele quer fazer. É isso aí. Então, assim, a gente sabe que demissão, até para o gestor, quem já teve que demitir alguém sabe como é que é duro, o pessoal deve... É uma das piores atividades do líder. Piores, né? É uma das piores, realmente. Se não for a pior. É exatamente isso. Então, você tem que tomar muito cuidado com a forma de você falar, de comunicar com a pessoa. Mas tem casos que é a única solução. Então, o líder também não pode fugir das responsabilidades, porque tem o bônus, mas tem o ônus da liderança também, né? Sem dúvida, claro. Por isso que, como tem muitos ônus, dependendo da empresa que você trabalha, por isso que se espera do líder um papel de quase super-herói. Porque ele ganha tão ou melhor, ou tem benefícios, ou tem regalias, ou tem fica perto do outro chefe, enfim, seja lá o que for, ele tem a confiança do número 1, então por isso se espera que ele seja forte o tempo todo. Né? Sim, sim. Tem mais perguntas por aí? Porque as perguntas não aparecem, está travado para mim aqui, não aparece mais nada. Não, para mim também, mas a nossa assistente está vendo as perguntas lá, não entrou mais nenhuma pergunta, não. Tá. Bom, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, queria deixar aberto aqui para a Ana fazer as considerações finais aí, a gente tem mais 7 minutos para encerrar. Né? Então, Ana, por favor, se quiser falar alguma coisa, deixar algum recado. Lembrei o nome da artista, tá? Eu vou deixar para quem quiser procurar. É Bob Carlyle, tá? Carlyle, isso. E o nome da escultura é Self-Made Man. Então, assim, o que eu queria deixar a mensagem é a imagem dessa escultura que eu tentei descrever aqui para vocês, de um homem se esculpindo, porque eu acho que o gestor ele precisa, quando ele pensa em construir algo, em servir o próximo, porque assim, a liderança tem muito de servir também. Tanto tem uma leitura muito legal que é o Monge Executivo, já está batido, mas eu gosto muito dessa leitura. Eu também. Então, eu curto bastante, porque ele traz uma outra forma. E ele é legal para ficar relendo, assim, muitas vezes, né? Então, assim, que você entenda que o seu papel não é fácil, mas o seu papel é possível. Então, assim, se você aceitou e você quer esse papel, faça o seu melhor. Né? Entenda a sua equipe, conheça a sua equipe, aprenda a dar feedback, se especialize, tem cursos para isso, você pode fazer através ou de coaching, estou aqui à disposição, inclusive, né? Ou outros cursos, outros profissionais, mas busque, leia a respeito. De novo, você precisa se lapidar para depois querer lapidar o outro. Né? Se fortaleça. É mais ou menos isso. É isso aí. O líder, uma das características do líder é exatamente buscar o autodesenvolvimento e ter o autoconhecimento para saber onde ele precisa melhorar. Né? Porque aceitar o feedback também é uma coisa muito importante para você poder se desenvolver. Você, às vezes, tem determinadas situações, determinadas atitudes que a gente não consegue perceber em nós mesmos e a gente tem que estar aberto para receber isso do outro, analisar, avaliar e ver se a gente realmente quer mudar. Né? Isso aí. E aí é que eu acho que entra a diferença de quem quer se desenvolver como líder, que é quando você identifica uma situação que você quer mudar, você começa se dando conta quando você já está fazendo aquela situação errada. E aí você no meio tenta consertar. O segundo passo é você antes, quer dizer, o primeiro passo seria você fazer e depois você tentar se desculpar. O segundo passo é exatamente durante o processo
você tomar pausar. Consciência que está fazendo, isso. Você dá aquela pausa e pega um outro caminho. E a terceira e última é você realmente fazer antes, né? Você tomar consciência antes. Mas esse é um treino, né? É um treino que você vai fortalecendo, você pode lembrar depois que passou, vai lembrando durante, e depois você consegue prevenir, né? Exatamente. Assim, não acontecer, você vai... Isso aí. Mas essa é a vontade do líder de querer se autodesenvolver, né? E ter a humildade de receber o feedback, perceber e fazer as mudanças. E outra coisa final que eu queria saber, fique disponível para a sua equipe. Esteja disponível para a sua equipe. Esse é o recado final. Exatamente. Pegando aí o gancho do monge executivo, o líder, ele é um servidor. Ele está ali para facilitar o trabalho dos seus liderados. Né? Não é um super-homem, ele é uma pessoa que está ali para tentar facilitar. E eu vejo também como um papel do líder identificar dentro da equipe quem tem o potencial e a vontade e auxiliar essa pessoa no desenvolvimento da liderança. E eu vejo tem alguns líderes que acabam não fazendo isso com medo de serem superados pelos liderados, né? Eu tenho um minuto para falar disso? Tem. Eu até queria falar assim, tem algumas pessoas que estão nessa live aqui que são exemplos para mim disso. Pessoas líder que não desenvolve outras pessoas, líder que não faz, eu até postei isso essa semana, o líder que não faz o outro crescer à sua volta, ele não é líder, ele é um imperador. Então assim, não seja líder imperador. Faça com que sua equipe cresça, coloque a sua equipe na vitrine. Então assim, quem está aqui me ouvindo sabe que eu estou falando em homenagem a você aí, que faz isso com a sua equipe. Então, assim, eu acho honroso isso, eu acho muito bonito. Quando você não entende que quando uma estrela brilha, a sua luz não vai apagar. Tem espaço para todo mundo brilhar. Então, assim, esse é um diferencial de maturidade da liderança. E o líder tem que comemorar as conquistas com a sua equipe. Não foi ele que conseguiu, ele tem que comemorar com a equipe. Isso ajuda, tudo isso ajuda no engajamento, né? Tudo isso aí são chamadas para o engajamento. É isso, né? Então, Ana, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Quero convidar as pessoas que ainda não conhecem o canal da Lidere com D lá no YouTube a entrarem. A gente começou na semana passada. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. A gente está numa semana agora colocando as dicas de liderança em momentos de crise, mas a partir da semana que vem já vão entrar outros vídeos sempre falando sobre o tema de liderança. Quem quiser participar também, bota lá nos comentários as dúvidas, sugestões do que você quer ver. E quem quiser me seguir, LinkedIn, Dalmo Marins, eu acho que até por função do nome também, só botou Dalmo Marins Dalmo ali, já aparece. É o primeiro que vai aparecer lá. Sim. Será um prazer conversar com todos vocês. E foi um grande prazer e gratidão a você, Aninha. A gente se conhece há tanto tempo e é muito bom a gente estar conectando. Outro ponto aí de engajamento para o líder. Exercitar o network. Verdade. Quantos anos a gente se conhece, Ana? Nossa! Não vamos falar, senão vai Eu acho dedurar, que 22 anos. Por aí. 23 anos, por aí. E a gente mantém contato, a gente está se falando, grupo de WhatsApp e tal. Então, assim, uma outra forma de engajamento, o líder precisa fazer network. Isso, aliás, é um outro artigo que eu tenho lá publicado no LinkedIn, que é a diferença entre ter network e fazer network. Eu vejo muita gente aí comemorando que tem 40 mil seguidores e tal, não conversa com ninguém, não sabe quem é quem. Não adianta nada, é verdade. Então, você precisa exercitar isso. Então, gente, nosso tempo está acabando. Show de bola. Ana, beijo mais grande. Uma vez, obrigada a você pelo convite. Foi gostoso estar aqui conversando. Espero ter contribuído, enfim, trocado uma ideia. Foi bem legal. Bastante. E muito obrigado a todos vocês aí que estão com a gente até agora. Pessoal que falou que ia estar aqui e realmente veio. Obrigada, gente. Isso aí. Beijo grande. Boa noite. Gente, um abraço a todos. Um beijo. abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.